Vamos à análise, então, dos nossos comentaristas dessa live de hoje do presidente Bolsonaro. Mas com você, José Maria Trindade. Contigo, Zé. Eu gosto sempre de insistir, Vitor, sobre este canal direto do presidente Jair Bolsonaro, né, com os brasileiros, para que todos possam entender o que diz o presidente sem nenhum intermediário. Então, ele fala, né, tudo o que ele tem a falar e a gente vê que ele está transmitindo uma realidade. Essa matéria indulto, ela foi muito utilizada, criticada em alguns pontos, de indultos a Valdemar Costa Neto, a José Dirceu, ao próprio ex-presidente Lula e a outros. E esse assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E foi lá, nessa fonte, que o presidente Jair Bolsonaro foi encontrar argumentos jurídicos para reparar uma grande injustiça, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. E comprovando aí o que eu disse, o presidente, nos seus argumentos, mostra exatamente como é a democracia. Ou seja, não existe um poder moderador, dono de tudo, chamado Supremo Tribunal Federal. Porque na democracia é assim, uma decisão, ela pode ser reiniciada no outro poder. Eu disse no caso do Congresso aprovando uma lei ou no caso aí o presidente aprovando um indulto. E na época o presidente criticou indultos a pessoas que roubaram o patrimônio público. Pessoas que tomaram dinheiro que seria para a educação, para a merenda escolar, para a moradia. Nesse caso, ninguém ouviu uma acusação contra o deputado Daniel Silveira, que tenha envolvido roubo, que tenha envolvido crime hediondo, que tenha envolvido, por exemplo, o tráfico de drogas ou qualquer outro tipo de crime desta natureza. Mesmo os ministros que condenaram Daniel Silveira falaram só sobre a fala dele, sobre o direito que ele tem constitucional de se expressar, nada mais do que isso. Mesmo juristas que estão falando aqui estão dizendo que é inusual, ou seja, não é usual isso. Claro que é inusual, porque também é inusual o Supremo Tribunal Federal cometer uma injustiça contra um deputado federal no exercício do mandato parlamentar. Isso também não é comum. Daí essa decisão do presidente da República. E o artigo 84 garante prerrogativa exclusiva do presidente da República. Está aí e o debate será reiniciado. Neste momento, o que se discute também é se o presidente pode suspender a inelegibilidade, né? Porque aí entra a lei ficha limpa. Mas, segundo o próprio argumento do presidente, quando se suspende a condenação, se suspende todos os efeitos, inclusive multas e o processo de tornar inelegível o deputado Daniel Silveira. Ana Paula Henkel, você, Ana. Enquanto o presidente falava, Vitor, dava uma olhada aqui nas redes sociais, em alguns perfis de juristas e advogados. Nosso querido Alexandre Garcia também tuitou o seguinte: indulto é prerrogativa constitucional do presidente da República. Na prática, anula o julgamento de Daniel Silveira e deixa a questão no lugar de onde não deveria ter saído, a Câmara dos Deputados. É o que está na Constituição, artigos 53 e 2. E aí, durante a live do presidente, eu entrei em contato com a procuradora da República, professora de processo penal, doutora Tameia Danelon, mencionei aqui a thread que ela fez no Twitter mais cedo, e perguntei agora, voltando para a Câmara, o que acontece. E ela me disse o seguinte, que voltando para a Câmara, como o Alexandre Garcia menciona aqui no tweet dele, a Câmara já analisou isso, aplicou uma suspensão ao deputado Daniel Silveira e que não poderá, isso tudo teoricamente, porque no Brasil é uma jabuticaba que nós vivemos, né? Vivemos num mundo de invenções. E que isso não poderá ser apreciado novamente, que o deputado está livre, sem tornozeleira, sem multa. E diante de tudo que vimos ontem, né, num histórico 20 de abril, onde a Suprema Corte do Brasil, mais uma vez, essa composição do STF rasgou a nossa Constituição,
o país está chocado, né? Vejo aqui nas redes sociais, no próprio chat dos Pingos, mais de 220 mil pessoas no nosso canal, as pessoas chocadas, né? Para onde vamos agora se a Corte, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, ela maltrata a Constituição de uma maneira histórica? Então, Vitor, para finalizar, eu acredito que essa graça, né, concedida a Daniel Silveira, na verdade, foi uma graça concedida à nossa Constituição Federal, que ainda está acima desses juízes tiranos e que amam inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. Você, Guilherme Fiuza. Começando pela Câmara. A Câmara jogou fora todas as suas oportunidades de agir dentro da legalidade nesse assunto, protegendo a imunidade do parlamentar e trazendo para discussão de quebra ou não de decoro essas alegações que ele faz, essas figuras que ele faz, a população invadindo, o STF pegando ministro. Isso tudo, a Câmara dos Deputados, em vez de agir com vassalagem em relação ao STF, confirmando uma prisão ilegal no flagrante perpétuo, que atropelava este salvo-conduto que a imunidade garante, ela poderia, lá no comecinho, ter dito, não, nós votamos contra isso aqui, nós vamos pela via legal. Levava para o Conselho de Ética, julgava a questão do decoro. A Câmara não quis fazer isso. A Câmara quis prestar vassalagem ao Supremo Tribunal Federal. Quando o deputado Daniel Silveira voltou à Câmara para chamar a instituição à sua responsabilidade de apreciar medidas cautelares altamente discutíveis por parte do Supremo Tribunal Federal, a Câmara não julgou. A Câmara voltou a renunciar a fazer o seu papel legal e, numa nota covarde do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, praticamente entregou o deputado dizendo que ele era um estorvo, dizendo que ele, naquele momento, estava fazendo um uso midiático do plenário, o que mostra o completo desconhecimento do deputado Arthur Lira sobre o que é a Casa do Povo. Ele até falava sobre a inviolabilidade, mas na prática ele se deixava violar. De novo, a Câmara se furtou ao seu papel legal, que poderia ter sido feito. O deputado Daniel Silveira poderia ter sido julgado no Conselho de Ética, poderia ter sido considerado alguém que feriu o decoro parlamentar, e a Câmara não quis, ela preferiu ser um anexo do STF, e agora é tarde. Ela entregou o deputado Daniel Silveira ao STF, e agora vem o presidente Bolsonaro com esta ação. O que quer dizer isso? O presidente Bolsonaro, mais uma vez, e nós temos aqui total independência para falar, nós olhamos os fatos como eles são, não estamos analisando a biografia do presidente nem o seu futuro. Estamos analisando a sua conduta em 3 anos e 4 meses de governo. Ele, até aqui, 100% das vezes, cumpriu o que disse que queria fazer, que era jogar dentro das 4 linhas. Mais uma vez está fazendo isso. Mais uma vez está trazendo um instrumento, um recurso legal que tem o presidente da República, conforme ele acaba de expor, exaustivamente fundamentado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Não há condicionantes, não precisa ser ouvida a Câmara, o presidente tem absoluta possibilidade e prerrogativa para fazer o que está fazendo. Agora, Vitor, quem é que está jogando fora das 4 linhas? Nós ficamos vendo o que são esses inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Não precisamos nós, leigos, falar. Eminentes juristas já classificaram. O próprio ex-colega
de Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, chamou um desses inquéritos de fim do mundo. Então, isso é dentro ou fora das 4 linhas? Impedir, e no caso o Alexandre de Moraes pessoalmente, impedir o presidente da República de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, com premissas vagas, que é o que sempre nós vemos sendo usado no STF. São premissas vagas, são alegorias, são retóricas. É aquela chamada às manchetes. Vamos atacar o mal porque nós somos do bem. Ora, isso aí não está dentro das 4 linhas do direito nem de nada, nem da razoabilidade. Isso é má poesia. Pois bem, o presidente da República não foi para o confronto naquele momento que talvez pudesse ter esse ímpeto. Ele não foi. Quando o presidente da República foi inscrito num inquérito, o presidente da República, em vários inquéritos, sendo ele um deles das fake news do fim do mundo, por trazer questões importantes sobre a vulnerabilidade real, materializada do sistema eleitoral brasileiro, novamente foi objeto desse tipo de perseguição. Isso é dentro das 4 linhas. O STF e o ministro Alexandre de Moraes estão dispensados de fundamentar as suas decisões. Basta ter um discurso bacana do Barroso aí sobre a democracia, da Carmen Lúcia sobre a beleza e o amor. É assim que se faz o direito agora? Então, é claro que está aí o presidente usando um instrumento legal para se contrapor a esta medida, essa condenação feita em tempo recorde, devemos assinalar, pelo Supremo Tribunal Federal. E é claro que o Supremo Tribunal Federal tem agora a oportunidade de olhar para essa medida, de identificar a jurisprudência, a fundamentação, a sustentação legal e dizer, ponto final. A gente, evidentemente, Vitor, acredita muito pouco que isso vai acontecer, porque uma corte cujos integrantes estão fazendo política, vou voltar a dizer sobre os vários exemplos que nós temos, né? Um ministro que presidiu o TSE indo para o exterior dizer, fingindo que não disse, que o presidente da República, que é certamente candidato à reeleição, é o inimigo. Isso aí já saiu, a questão do decoro, isso aí já foi ultrapassado há muito tempo. Mas como não tem revisão, como não há... o que nós temos é isso, a sociedade indignada, a sociedade irritada, a sociedade revoltada com a conduta desse Supremo Tribunal Federal e só. E ele não tem limite, ele não tem barreira. Então, a gente até espera que esse seja um momento aí de recuo, nesse ímpeto de fazer política. Mas, evidentemente, que com o que nós vimos até aqui, nós somos autorizados a imaginar que o STF vai fazer, como já fez diversas vezes, vai criar uma alegoria para dizer que, dessa vez, aquilo que está pacificado na legislação, esse instrumento da graça concedida pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira, dessa vez não vale. Vamos assistir. Deixa eu fazer um agradecimento aqui mais uma vez à nossa excelente audiência mais uma vez aqui no programa de hoje. Realmente muita gente acompanhando os Pingos nos Is nesta quinta-feira. Mais de 300 mil espectadores agora só nos nossos canais do YouTube, além de muita gente curtindo também pela Panflix, nos acompanhando pelo rádio, nas afiliadas das redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM e, claro, aqui na TV Jovem Pan News. Muito obrigado a você que está com a gente num momento aqui de extrema comoção, né? Um momento delicado aí com o julgamento do deputado Daniel Silveira e essa reação hoje do presidente Jair Bolsonaro, decreto concedido, todo mundo em busca de informações e ligado aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mesmo pela sua companhia. A gente vai trazer daqui a pouquinho, é isso, o doutor Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, ele vai conversar com a gente ao vivo na sequência. Enquanto isso, quero te ouvir, Zé, sobre justamente essa questão política. O Fiuza falava aí sobre o papel da Câmara. Vai ser algo a se observar agora, né? O que fará o presidente da Câmara, Arthur Lira, qual vai ser o alcance dessa decisão em relação ao mandato do deputado Daniel Silveira, né, Zé? Exatamente.
Olha, Vitor, haverá choradeira política, ações do Supremo Tribunal Federal, mas a decisão do presidente, o decreto é muito bem argumentado, inclusive com jurisprudência no Supremo. O Supremo já enfrentou esse tema, né? Graça, indulto, já discutiu muito isso por ações contra os indultos que foram colocados pelos ex-presidentes, inclusive a ex-presidente Dilma, né, para o caso de pessoas que foram condenadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal durante a Operação Lava Jato. Então, o Supremo já enfrentou essa situação e os resultados destes julgamentos é que foram usados como argumento aí pelo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, juridicamente, isso está definido e baseado em jurisprudência do Supremo. Politicamente, haverá, claro, uma reação dos partidos políticos, né? E existe um pedido de cassação do mandato do deputado Daniel, que foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara e que está pendente na mesa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com pedido de suspensão do mandato. Ele pode levar o assunto ao plenário da Câmara dos Deputados para os próprios parlamentares discutirem. Eu entendo que há uma omissão muito grande do Congresso Nacional neste caso. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, ao avançar sobre o direito da população em ter um representante na Câmara, está indo contra todo o Congresso Nacional, contra deputados e senadores. Além desse pedido de cassação, há na mesa do presidente Arthur Lira um pedido assinado por 2 partidos políticos, o PL e o PTB, para que a Câmara possa sustar o processo no Supremo Tribunal Federal. O Congresso tem essa competência para sustar o processo, né? Isso também nunca foi usado, mas está na mesa do presidente da Câmara. Eu entendo que politicamente, só politicamente, juridicamente eu acho que é um caso encerrado, mas politicamente o Congresso tem a obrigação de falar, a obrigação de fazer a defesa de uma das suas prerrogativas, porque a Constituição obriga o Congresso Nacional, o dever do Congresso Nacional, defender as suas próprias prerrogativas. E o direito à expressão é uma das prerrogativas mais influentes e mais necessárias ao próprio Congresso Nacional.